Bom dia, gente. Vamos lá, terceiro ano, mais uma aula. Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Nome e número lá no chat. Cadê meu PPT? Parece. Vamos, filho. Pronto. Avisa a galerinha que vai demorar um pouquinho, caso peçam para entrar, tá? E a galera é tudo atrasada. E não me assustem, gente. Vocês fiquem nesse silêncio. Quando alguém abre o microfone para falar comigo, eu levo um susto. Vamos lá. Morrendo de saudade de vocês. Escola Inácio Monteiro 3. Essa figura aqui, ela representa... Olha o carro do ovo. Ela representa a mecânica quântica. Não é física quântica, é mecânica quântica. Por que mecânica quântica? Porque a gente está falando de movimentos, tá? Então, qual que é o mais difícil de vocês entenderem o que é o movimento dos átomos, o que é o movimento, a frequência? Então, eu falava assim, física quântica. Mas o mais certo é mecânica quântica, porque eu estou falando de movimentação, o átomo não fica parado, né? Então, como ele sempre está numa frequência, sempre está se movendo, o mais correto é mecânica, tá? O tema desse bimestre, para falar a verdade, é matéria, suas propriedades e organização. A aula de hoje, o conteúdo é matéria, suas propriedades e organização, modelos de átomos e moléculas para explicar a característica macroscópica mensuráveis. A habilidade, identificar e estimar ordens de grandeza de espaço em escalas subatômicas, nelas situando fenômenos conhecidos, explicar características macroscópicas observáveis e propriedades dos materiais como base com modelos atômicos. Calma, é feia a frase, mas não é tudo isso, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Para começar, eu vou pedir para que vocês abram o microfone. Vou até tirar aqui. E vou pedir para vocês pegarem uma folha de caderno. Todos, peguem uma folha de caderno e abrem o microfone, por favor. Não vou abrir o microfone, não? Eu tô sozinha na sala? Calma aí, calma aí. Olá, bom dia. Pega uma folhinha assim, ó. Pedacinho de folha. Pode abrir a câmera também que eu quero ver. Não. Eu tô um horror, eu vou pegar só a folha mesmo. Abre a câmera só pra folha, pô, não precisava. Pronto, todos estão com a folhinha? Calma aí, vou pegar, tô tirando agora. Pode ser um tequinho só. Eu vou pegar minhas listas. Minha folha. Linda. Pronto, tô com a folha aqui, doutora. Ok? Primeira coisa. Rasga. Rasga, Luísa. Rasgou? Aham. Então, Rasga de novo. Pega um pedaço só. Rasguei. Tá todo torto, tem problema? Não. Rasga de novo. Pega um pedaço só. Tá. De novo. Ô, minha mãe vai me bater com esses lixos ali. De novo. Pronto. Vai rasgando. De novo. Não tem nem folha mais. Pega, vai rasgando. Quando vai ficando pequenininho, continua rasgando. Pega o pedacinho. tá difícil. Continua rasgando. Pega o pedacinho. Minha câmera tá ligada. Continua rasgando. Vai, Luísa. Aqui já não tem mais. Vai, tá osso. Aí só falta de tem papel agora. O tamanho da folha. Rasga de novo. Vai rasgando. Já era, já. ainda. Já deu, já. Chega. Não deu. Rasga de novo. Chega. Ó, o meu tá desse tamanho. Dá pra vocês verem? Dá. Ó, ainda tem a letra V aqui. Rasga de novo.
Já era. A minha tá menor do que a Luísa ainda. Ó. E dá para rasgar, hein? Aqui, doutora. Bom, vocês vão rasgar essa folha. Isso é só uma analogia, tá? E mesmo assim, rasgando essa folha, vai chegar num certo ponto em que para vocês vai ser indivisível. Não vai rasgar mais, ela não tem mais como rasgar isso daí ainda, Luísa. Vai ser difícil de rasgar, mas ela vai conseguir quebrando ela até o ponto que eu vou chegar no átomo. O que seria o átomo? É o ponto que a gente acreditava que é indivisível. É a partícula essencial, né? Tudo é formado por átomos. Então, quando eu tô rasgando, por mais que você fale assim, tá impossível de rasgar, dá para rasgar. Ainda tem celulose, ainda tem materiais lá, e eu vou conseguir dividir isso a microscópicos. E mesmo assim, ainda não vai chegar no átomo do papel, né? Do material que conseguiu formar essa celulose, esse papel. Então, o que seria o átomo? A gente vai começar a entender agora. Pode desligar, Moisés, Oh, meu Deus! Peraí, deixa eu colocar para compartilhar. Isso só foi uma analogia para vocês entenderem o quanto que a matéria, por mais que vocês pensem, mas eu dividi o máximo que eu consegui. Não dividiu. Ainda é muito grande esse pedaço comparado com o começo da formação dele, tá? Como que ele começou a ser formado como matéria. Vamos lá? Átomos. Oh, meu Deus. Então, até agora, até agora, em química, vocês ouviram muito falar de ligações covalentes, átomos, como que se forma matéria, molécula, mas o que é? Né? O que seria isso? O átomo é uma estrutura composta por próton, nêutron e elétrons. Ajudou muito? Não. Mas vocês têm que entender que tudo é formado por átomos, tá? Então, o ar que vocês estão respirando, ele tem vários componentes químicos e esses componentes químicos são formados por átomos, tá? Para cada elemento, ele tem uma quantidade de prótons e nêutrons, tá? Por isso que ele tem esses nomes diferentezinhos, é pela quantidade de prótons e nêutrons que ele se identifica na tabela periódica e na natureza. Então, átomo é o nome dado ao formador de matéria. Então, quer dizer, eu sou formada por átomos. Então, se eu for lá, pegar essa massinha aqui, colocar num triturador, mesmo eu tentando triturar o máximo possível, eu ainda vou chegar na molécula e não vou conseguir chegar no átomo, porque ele é invisível também, tá? Esse nome foi proposto pelo filósofo grego Demócritos e Leucipo. Ele deu esse nome porque a palavra átomo é não divisível na língua grega, né? Então, assim, eles acharam, a concepção que eles tinham é que o átomo era pequenas partículas, que é, né? E que ela não é divisível. Ela simplesmente, ela compõe toda a matéria da qual a gente está inserida, toda. Desde como é que eu posso explicar? Desde a questão universal do universo até a questão terra. Então, quer dizer, a areia que a gente pisa, ela é um componente que ela está ligada atomicamente a todo o material que existe no universo. Então, assim, o átomo... Oh, Jesus! O átomo em si, ele é o nosso formador de matéria. Ele forma a matéria da qual somos constituídos e todos os elementos do mundo também se constituem, do mundo do universo, né? Quando a gente fala do Big Bang, a gente fala justamente dessa questão atômica, né? Uma grande... E aí vem a contestação também na questão da astronomia. Se foi somente uma explosão atômica, porque quando a gente lança uma bomba, não começa de novo um Big Bang, né? E é uma coisa meio... ainda está em aberto, porque até um certo ponto, quando a gente fala da teoria da relatividade, a gente consegue chegar até o Big Bang.
Quando chega lá, e a gente começa a falar da questão atômica, da questão crescimento espacial, da questão crescimento do universo, a gente começa a se perder. Porque a gente já percebeu que, além dos átomos, existem outros elementos. A gente está falando, quando a gente abre um átomo, a gente tem... sempre esqueço o nome dele. O quartz e o... Depois eu falo para você. Eu esqueci, tá? O nome. Mas eu estava com ele aqui na cabeça. Então, assim... E além dele... Lógico que eu tô fazendo um geralzão, tá? Que vocês já ouviram muito em filmes, né? Então, assim, além deles, ainda tem uma outra teoria, que é a teoria das cordas, que é uma das teorias que está tentando se provar, que eu acho que seria uma das mais corretas, né? Que fala da questão da frequência. Mas isso a gente vai levar mais pra frente. Por enquanto, eu quero que vocês entendam o que é o átomo. Eu vou ter que vender esse peixe para vocês, porque vocês não vão ver. Não é igual às estrelas, quando eu falo para vocês, olha, para tal lugar vocês vão encontrar Júpiter, vão encontrar Saturno, tal horário vocês vão ver Vênus. Eu não vou conseguir falar para vocês, ó, tal momento vocês vão olhar para a mão de vocês na luz, vocês vão ver o átomo. Impossível. Mas sabemos que a constituição de toda a matéria, ela é por causa dos átomos. Ele existe, são bilhões de átomos apenas num pedacinho, desse pedacinho de papel que vocês... Bilhões não, milhões. De papel que vocês acabaram de cortar. Então, para constituir esse papel, eu precisei de vários elementos, de vários átomos, e aí veio as ligações. Por que que eu, quando junto 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, eu consigo fazer a água, né? Sendo que o oxigênio e o hidrogênio, eles estão aqui, ó. Você respira oxigênio e hidrogênio. Correto? É. Então, por que que eu não estou respirando água? Por que que eu não estou afogando? Por causa dessas questões. A quantidade atômica, as ligações, né, que isso daí é já mais zerãozinho, que vai montar os elementos, a matéria. Bom dia. A composição básica de um átomo. Ele se divide em núcleo, nível de energia e subnível de energia, tá? O núcleo, ele tem o prótons e o nêutrons. E o que seria esse nível de energia? Eles são divididos em camadas. Os elétrons, eles viajam, né? Eles ficam circulando o núcleo, e aí, conforme ele vai mudando de energia, ele vai saindo de uma camada e vai passando para outra. São divisões de 7 camadas. Que é aí que a gente vai começar a trabalhar, tá? Eu vou mandar para vocês o PPT, eu acho bem interessante isso, como que vocês vão entender como que funciona o átomo. Aqui é o núcleo, composto por prótons e nêutrons. Aqui são os elétrons. Essa parte é onde os elétrons viajam, ela não é assim estática, tá? Ele sempre está fazendo saltos energéticos. Aí que eu consigo fazer com que haja a movimentação, né, que eu comecei falando para vocês em relação à mecânica quântica, e tudo sempre está numa frequência. Ele sempre está numa frequência, tanto que a gente falou em questão do som, que ele tem aquela frequência, que ele faz movimentar o ar. Se não houvessem ligações, se não fosse uma rede, uma cadeia, eu não conseguiria movimentar esse ar, porque seria um vácuo, né? E mesmo no vácuo, a gente tirando todo elemento, ainda existe. Não existe nenhum elemento, nenhum momento, nada na Terra que não exista o átomo, entendeu? Toda a composição, tudo é formado por átomos. Tem alguma dúvida sobre isso, gente? Não. Cri, 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 cri. Vamos lá. E aí, os 3 elementos que a gente vai trabalhar muito a partir de agora. Os orbitais atômicos, aonde ele viaja, tá? Eles são divididos em 1 orbital, 3 orbitais, 5 orbitais, 7 orbitais, que são é onde ele vai estar passeando. É porque eu preciso falar todos os modelos atômicos, como que surgiu, até eu chegar nessa parte específica. A gente vai ficar um bom tempo falando sobre átomos.
A gente vai estar falando um bom tempo como funciona esses saltos energéticos para conseguir associar tudo que a gente aprendeu até agora, desde a astronomia, não, minto, desde a questão da mecânica do movimento, a astronomia, a questão de ondas, e agora a gente vai fechar tudo nesse ponto que é a questão atômica. Oh, Jesus! Então, o que seria o próton? Partículas positivas, representada por P, isso na química, tá? O que serão elétrons? Por que a gente fala da corrente elétrica, fala que faz o movimento de elétrons e ele é negativo? Porque a partícula de elétron é negativa, tá? E os nêutrons, ele não tem carga. Ele serve para poder contrabalancear, para que esse átomo não tenha uma sobrecarga, vamos dizer assim, energética. Então, ele está ali para dar uma equilibrada. Então, quando a gente começa a falar de modelos atômicos, eu vou começar por Dalton. Eu esqueci de colocar a data de Dalton, mas, se eu não me engano, foi 1800 e alguma coisa que ele veio com essa ideia. Ele, graças às ideias de Leucipo, ele veio pensando no modelo atômico, porque desde então veio se pensando como se forma a matéria, como que tudo é formado, né? Porque, vamos fazer uma analogia fácil. Por que o carvão, o carvão mineral, ele a uma certa temperatura e a uma certa pressão, o carvão, que é feito de carbono, ele simplesmente é preto e fosco, né? Ele não é translúcido. Em compensação, se você, esse mesmo carvão, esse mesmo carbono, ele sob uma pressão muito grande, uma temperatura também elevada, ele se transforma do carvão fosco, preto, né, fosco, para um diamante. E é o mesmo material, ele não perde nada, ele continua com a mesma massa atômica, ele continua com os mesmos elementos, e ele simplesmente vai virar o diamante. Aqui. Lógico que isso a gente tem que entender que ele começou a pensar nisso na questão matéria, né? É a mesma matéria, é o mesmo material, são as mesmas composições, e em um certo momento, esse arranjo atômico, ele vai mudar. Então, ele vai simplesmente modificar sem perder nenhuma massa. Vai se manter. E, ao outro ponto, ele vai ficar muito mais rígido do que o carvão em si, o carvão mineral, ele vai ficar muito mais rígido. Uma questão somente de ajustes, né? Ele vai mudar um processo. Ele vai, sobre uma pressão maior, sobre uma questão de temperatura maior, esse arranjo atômico dele, ele vai se ajustar, ele vai meio que ficar mais maleável, né? Ele vai se ajustar de uma outra forma. E aí a gente consegue enxergar através, né? Um outro exemplo que eu gosto de usar bastante é o vidro. O vidro, ele tem os mesmos elementos praticamente da parede. A areia, então ele tem sílica, ele tem a areia em si, tem calcário. Você aquece essa areia, ela derrete, muda as configurações atômicas dela, o arranjo, tá? O arranjo atômico dela, as ligações de como que ela é, e aí eu consigo ver através do vidro, né? Então, assim, é o mesmo elemento, é o mesmo material. A areia da praia, da qual cai um raio, ela fica transparente, aquela área onde sofreu aquela descarga elétrica, aqueceu, ela vira o vidro, ela fica transparente, translúcida, em compensação a areia do lado, ela fosca. Então, assim, esses tipos de arranjo atômico tem muito a ver com essa questão de como que isso funciona, né? Então, Dalton veio com essa ideia. Se toda matéria, ela vem da mesma coisa, de átomos, na cabeça dele, ele montou esse formato atômico. Então, toda vez que vocês ouvirem falar modelo atômico de Dalton, vocês não podem esquecer que ele associava a uma esfera maciça. Então, a gente faz uma comparação com uma bolinha de bilhar,
que é uma esfera maciça, pesada, que simplesmente uma colava na outra e montava a matéria, tá? Então, ele veio com esse modelo atômico e foi, como é que posso dizer? Foi o início para a ciência de pensar como que seria o átomo, como que ele conseguiria se moldar em forma de matéria. Então, na cabeça dele tinha todas as substâncias formadas de pequenas partículas chamadas átomos. Certíssimo. Perfeito. Os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. E são. Então, se eu pegar o átomo de carbono do diamante e o átomo de carbono do carvão, ambos são iguais. Não mudaram em nada. Eles continuam do mesmo jeito. Porém, o arranjo é diferente. Esse foi um dos primeiros modelos, uma das primeiras estruturas atômicas foi de Dalton, da bolinha de bilhar. E aí veio Thomson. Ele usou essa mesma ideia de Dalton, em que era uma esfera. Só que aí, na cabeça dele, ele começou a perceber o seguinte, lembrando que isso daqui não foi feito experimentos para provar, tá? Eles simplesmente montaram esses modelos, tá? Se eu tenho uma bolinha maciça, e eu estou falando de energia, eu tenho que ter o contraponto. Então, eu tenho que ter positivo e o negativo. Então, ele montou uma estrutura onde ele se assemelhava ao pudim de passas. Por que pudim de passas? Maciço, parte positiva. Então, na cabeça dele, a parte positiva seria o próton. E em volta seriam os elétrons, que seriam as passas, né? Então, ele seria rodeado por elétrons. E aí, a partir daí começou a se falar em elétrons. Só depois disso, tá? Oh, Jesus. Alguma dúvida, gente? Aproveita agora que eu dou uma paradinha. Alguma associação com química? Porque eu sou péssima em química, tá? Já vou avisando logo. Se tem duas coisas que eu sou péssima, geografia e química. Aí no pudim de passas, né? Aqui. Então, quando vocês quando virem uma prova, qual é o modelo atômico de Thomson? Vocês vão ter que lembrar dessa associação que ele fez com o pudim de passas. Mas por quê? Por causa de que ele começou a enxergar os nêutrons na cabeça. Lembrando também que não foi feito experimentos, tá? Ele simplesmente acreditou nessa ideia, que não está errada, somente o formato dela que não é certo. E aí a partir daí, outros estudos vieram tentando provar, lembrando sempre que um cientista sempre tenta, embasado na sua teoria, quebrar a teoria do outro, né? Então, assim, ele não vem para quebrar, para falar assim, não, isso aqui não funciona. Mas sim, ele vem estudando a teoria de um cientista, passa para o outro, e aí ele vai tentar, baseado nessa, ou melhorar, ou simplesmente falar, não tem nada a ver. Isso daqui que ele falou servia para isso. Agora o momento é outro, com as tecnologias que a gente tem, essa aqui é isso, tá? Então sempre vai tendo base do anterior, vocês podem ver que ele teve base do Dalton, né, que era uma esfera maciça, e aí ele veio com a questão dos elétrons, então ele associou com o pudim de passas, e aí veio o modelinho dele. Olha, quando que ele montou, tá? Em 1887. A gente não tinha tecnologia naquela época como a gente tem hoje. E mesmo com as tecnologias que a gente tem hoje, o modelo atômico, o átomo em si, a gente não conseguiu fotografar. O que a gente conseguiu fotografar, registrar, para falar a verdade, foi o salto quântico não, mas o salto energético. Então, conseguiu-se provar algumas coisas somente registrando essa mudança de energia. Porque o átomo em si mesmo, a gente não conseguiu ainda fotografar, tá? E aí veio Rutherford e ele começou a fazer experimentos. Esse experimento, ele
o que ele fez? Ele pegou uma chapa de ouro. Por que o ouro? Porque o ouro é maleável. Ponto. Ele colocou a chapinha... Cadê? Aqui, a chapinha de ouro aqui. Ele pegou uma partícula alfa, tá? E enviou um feixe de luz. É como se eu pegasse um laser e enviasse um foco muito fininho de laser através do ouro. Para vocês perceberem como que funciona o átomo. Esse feixe, ele passou essa luz, sendo ouro, não deveria passar se ele fosse realmente maciço, como acreditava Dalton e como acreditava Thomson. Se fosse extremamente maciço, ele simplesmente ia bater e voltar. Mas Rutherford percebeu o seguinte, que uma parte desse raio conseguiu transpassar essa plaquinha de ouro e a outra voltou, foi refletida. Com esse experimento, ele começou a perceber que o átomo não era maciço, ele não era uma partícula maciça, mas sim uma partícula que poderia ter pequenos espaços, né? Então, quando a gente faz o raio-x, não sei se vocês já perceberam, mas a gente fica lá exposto, somente quando tá deitadinho, fica aquela parte iluminada, fazendo o quadrante, onde vai fazer o raio-x. O técnico ele se esconde atrás de uma sala lá, e aí envia-se, como se fosse uma grande quantidade de luz. Só que é uma luz, um raio-x, né? São raios X que ele vai passar por toda essa área que o átomo tem, essa brechinha, né, que ele tem, que tá aqui, ó, esse espacinho aqui entre os saltos energéticos do átomo. Essa luz vai passar e vai conseguir queimar uma placa lá. E olha como que é. Ela passa o seu corpo, passa a mesinha e consegue queimar a placa, a chapa que está lá embaixo. Depois eles fazem a revelação e aí você consegue se ver por dentro, né? Então, assim, aonde tem a parte mais maciça, que são os ossos, que são alguns órgãos que são um pouco mais maciço, ele consegue parar e ele não consegue emitir tanta luz. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai... Tô falando certo? Eu acho que é isso. Ele simplesmente... o osso quebrou, né? Então, ele vai... Minto, bem ao contrário. O osso, ele é poroso. Ele vai passar pelo osso e vai conseguir queimar a chapa com melhor eficiência. Então, quer dizer, eu vou ver aquela parte clarinha, é onde passou a maior quantidade de raio-x por dentro do osso, porque o osso ele é poroso. Então, ele consegue passar, e por isso que eu consigo ver a diferença quando o osso está quebradinho para os músculos, porque o músculo é mais maciço, então ele absorve um pouco desse raio-x. Ele fica com essas partículas, né? Que, por um acaso, é radioativa, extremamente radioativa. Por isso que não pode ficar tantas vezes fazendo raio-x, tantas vezes assim, ou fica exposto à máquina de raio-x. Porque ela consegue passar esse espaçamento aqui, ó. Esse espaçamento atômicozinho aqui, ele consegue passar a luz. Então, professora, eu sou maciço? Não, você é poroso. Vamos falar assim, né? Porque esses espaços são os espaços onde Rutherford conseguiu provar que existia, não era uma coisa maciça, uma bola, ele existia alguma coisa, um espacinho. E aí veio o modelo Rutherford-Bohr. Por quê? Ele deixou algumas partes em aberto. Bohr veio fechar esse grande veio, como que funciona essa questão atômica, que ele faz esse movimento planetário. Então, toda vez que eu falar de Bohr e falar de Rutherford, principalmente Bohr, eu vou estar falando desse modelo planetário, aonde o elétron ele vai fazer essa viagem, esse salto. Rutherford acreditava que ele fazia só assim, ó. E ali ele não fazia os saltos, né? Ele simplesmente só girava.
E Bohr não, ele percebeu que são 7 camadas de divisão e que ele consegue, nossa, acabou minha aula, né? E ele consegue fazer esses saltos. Então, quando eu estimulo, excito o átomo, ele sai da camada 1, vai para a camada 7. Quando ele chega na camada 7, ele volta de novo para 1. E ele vai fazendo esse movimento. Conforme ele vai saltando, ele vai absorvendo energia e emitindo energia. Então, quando a gente fala de salto energético no átomo, eu estou falando dessa questão da dispersão de energia e absorção. Porque o átomo ele precisa absorver, né? E quando eu faço as ligações, não sei se vai dar para ver aqui. Não sei se eu também deixei. Peraí. Quando eu faço as ligações, ele sempre faz as ligações aqui, ó. Nessa partezinha que é onde gira, né? Então, o elétron de um átomo, ele vai estar ligado com uma das faces, né, energéticas dele, do outro. E toda vez, lembrando que negativo com negativo sempre se repelem. Então, toda vez que eles estiverem chegando próximo um do outro, ele vai se repelir. Então, eles nunca vão se encontrar. Uma coisa legalzinha. Lembrando que, é o que eu falei, todos os corpos se repelem, eles não se atraem, porque parte externa do meu átomo, eu deveria ter colocado um átomo aqui, parte externa do meu átomo é negativo, são os elétrons que estão viajando por ali, parte interna é positiva. Então, vamos pensar assim, se eu tenho 2 elementos, eles estão ligados ali, nas ligações dele, eles estão gerando energia. Só que o meu elétronzinho, quando ele tiver contato com esse elétronzinho aqui e eu fazer força, eles nunca vão se encontrar. Essa pressão que a gente sente não é a pressão de... porque os dois estão juntos, bem ao contrário. É a pressão de repulsão. Um corpo está repelindo o outro, né? Então, quando a gente fala assim, estou abraçado com meu coleguinha, estou abraçado com meu namoradinho, você não está abraçado tanto assim, não. Você simplesmente só está em contato e o seu corpo está repelindo. Porque os seus átomos, os seus elétrons, os seus prótons estão repelindo os átomos também dele, a energia, né? Vamos falar energia. A energia dele. Então, assim, quando eu falo da questão de junção, sempre tem esse conflito. Quando eu faço a ligação atômica, eu faço no começo da matéria. Quando eu começo a montar um produto, né, um produto inicial ali. Então, quando eu faço essa ligação, eu faço a ligação atômica lá na tabela periódica. Ali são os elementos, né? Ali são os primeiros produtos. E de lá, a partir dali, quando eu vou pegando alguns elementos da tabela periódica, juntando aqui, juntando ali, juntando ali, é uma matéria, é um produto final de outras ligações covalentes. Então, elas vão estar se atraindo e se repelindo. Ok, até aqui, gente? Por favor, ligue o microfone. Tranquilo. Tranquilo? De boa. Tipo, De boa. dá pra, tipo, tentar deixar ele maciço? Tipo, você falou que tem uns espacinhos. Tem como, tipo, tentar diminuir o espaço pra deixar ele maciço? Não. O que acontece muito quando a gente fala da questão atômica é a fusão e a fissão nuclear, que você rompe, né? Você tira um átomo, e aí quando você tira esse átomo, ele entra num processo de cadeia. Então, quer dizer, eu tirei esse elétron, ele está solto. Ele vai ser atraído pelo próton de um outro átomo. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai meio que empurrando os outros. Então, vai fazendo essa quebra. Essa quebra nuclear, que a gente fala que é tem 2 bombas. Tem a de fissão. E aí eu esqueci. Gente, eu sou péssima, eu tenho que começar a anotar as coisas. Então, assim, quando a gente fala da questão nuclear, quando a gente falou da bomba nuclear, ela foi de Hiroshima, ela foi solta acima, né, de Hiroshima. Ela não pôde ser jogada porque senão o estrago seria muito grande. E qual que foi a pegada? Ela fez a reação em cadeia. Ela quebrou aquele átomo. Então, um elétron empurrou o outro, que empurrou o outro, que empurrou o outro, que empurrou o outro. E isso foi dispersando uma energia muito grande
muito grande mesmo. E essa bola de energia, ela simplesmente fez isso aqui, ó. E depois ela subiu, porque ela se espalhou, acho que o raio de 1 quilômetro, só a questão da explosão de Hiroshima, e ainda teve mais, ela ainda teve a questão da nuvem de calor que se estendeu mais um pouco, né? Então, o que eu posso fazer em relação ao átomo é conseguir tirar uma partícula, mas aí é esse o porém. Qual que é o acelerador de elétrons que tem, que eles querem descobrir a partícula de Deus? E qual que é o maior medo da sociedade? Se a partícula de Deus, acredita-se que foi o início do Big Bang. E ela dura segundos, né? Ela dura segundos e a partir dali se montam outros elementos para que faça com que essa aceleração ela não seja desordenada. Então, ela começa numa grande explosão, uma dispersão muito grande de energia. Isso é teoria. Isso não se conseguiu perceber ainda, tanto é que eles ainda estão tentando fazer vários testes. E aí, como a natureza ela é muito perfeita, né? Assim como acontece a explosão, ela tem um outro elemento que faz com que ela diminua. Então, assim, ela tem essa expansão. Qual que era o medo? O medo é descobrir a partícula de Deus e logo em seguida descobrir um buraco negro. E aí, como que você vai conseguir fazer a antimatéria e segurar isso dentro de um laboratório? Porque se a gente consegue tirar esse elétron, se eu consigo quebrar esse átomo, desmontar ele, toda aquela estrutura de matéria que está próxima, ela vai começar a ruir. Então, se eu conseguir eliminar, igual o Gabriel falou, se eu conseguir quebrar, desfazer, desmontar, deixar ele nulo, eu simplesmente vou desmontar toda aquela matéria. E a ideia é que se eu desmontar aquela matéria daquele corpo, é que eu faça um efeito, uma reação em cadeia. E aí eu faço aquele grande buraco, né? Porque vai dispersar muita energia e ele vai absorver tudo que está em volta. Então, qual foi o medo do acelerador de partículas? Foi justamente esse, deles perderem o controle do processo que eles estavam fazendo. Lógico que até hoje está lá tentando fazer, porque é uma partícula muito pequenininha, eles só vão conseguir enxergar microscopicamente só a explosãozinha, só um feixezinho de luz, e aí, a partir dali, aqueles dados matemáticos que eles vão receber, é que eles vão analisar e ver o que está acontecendo. Mais alguma pergunta? Não, tô suave. Ok, gente? Tranquilo. Sim, sim. Ok. Sim. E aí, as considerações finais. Essa aula foi rapidinha, porque a partir da próxima aula, eu vou voltar de novo com esse assunto, e a gente vai fazer o cálculo, tá? Ele vai ser um pouco mais demorado, um pouco mais puxado na próxima aula, mas o que eu queria que vocês entendessem como que é o átomo, como que funciona. Essa ideia do cortar o papel, o divisível, é a matéria. Eu vou cortando, quebrando, até chegar a um ponto que eu acredito que ela seja indivisível, né? E aí seria o átomo. É o ponto menor que há, que se eu conseguir quebrar ele, eu acabo com a matéria. E isso é praticamente impossível, né? Pode acontecer? Não sei, quem sabe. Futuramente. Por enquanto, é impossível você desmontar uma matéria. Porque... Ai, como é o nome? Eu sempre esqueço. Na natureza, ela nunca nada some, né? Ela simplesmente se renova. Então, quando a gente fala fiz uma aula sobre a questão do ciclo do carbono. Então, esse carbono que nós estamos respirando, esse carbono do qual está na nossa camada atmosférica, esse carbono que a gente reclama tanto, ele é essencial para a vida. Ele é essencial. E ele está aqui desde a formação da Terra, né? Então, quer dizer, tudo aqui, ela só vai se repetindo. Lógico que alguns materiais, ele é daquele momento da explosão, do Big Bang, ele está em escassez, ele sempre vai estar voltando, igual o ouro mesmo, né? O ouro, a gente tira o ouro da natureza, guarda para si, e o ouro, eu já falei para vocês, é poeira cósmica, né? Poeira cósmica. Então, assim, o ouro tem uma quantidade
até hoje, acredita-se que o ouro tem uma quantidade limitada. A gente recebe ainda ouro, Pro? Sim, a gente recebe sim. Os elementos do ouro continuam ainda chegando na Terra na mesma quantidade que sempre chegou. Só que ele não consegue fazer o processo natural. Então, quer dizer, o que acontece? Ele está chegando, ele da mesma quantidade que sempre chegou. Só que como a gente está extraindo, tirando e guardando, esse ouro vai chegar a um certo momento que ele não vai ter mais. E eu não consigo fazer em laboratório, diferente do diamante. O diamante, ele é um dos materiais mais fáceis de encontrar no universo. Porque basta ter o seguinte, basta ter carbono, que é um material mais predominante no universo, calor e pressão. Então, essa questão do diamante é uma joia rara, isso daí foi a mídia que plantou. Porque até em laboratório se faz diamante, né? O diamante que não tem valor comercial para questão de joias, mas se faz em laboratório. Então, o diamante, ele é um dos materiais fáceis de encontrar, porque o carbono é o material predominante do universo, né? Então, assim, quando a gente fala da questão do ouro, é diferente. Então, tudo que está aqui, ele sempre esteve aqui. A gente tira, que não era para fazer como a gente faz, de retirar o petróleo e fazer a queima e emitir esse carbono de novo para a atmosfera, porque a gente não está conseguindo fazer o ciclo direitinho dele, mas ele já estava aqui. Antes mesmo da gente vir para a Terra, antes mesmo dos dinossauros estarem aqui, no começo, esse carbono já estava aqui. Então, ele faz esse ciclo, né? Então, tudo na natureza, tudo no universo, ele simplesmente não desaparece, ele se transforma. Esses átomos, eles sempre estão, ele está ali, numa composição, talvez em carbono, ou talvez em hidrogênio, talvez em nitrogênio, talvez em ozônio, e depois ele volta, como no caso do ozônio, ele volta depois como oxigênio. Então ele sempre está se renovando, sempre está voltando, sempre está indo e voltando. Então essa questão atômica da matéria, a matéria, ela sempre vai estar infinitamente se renovando e fazendo as suas ligações, atomicamente, tá? Então vamos às considerações finais. A atividade dessa aula vai ser disponibilizada a partir do dia 10. Eu esqueci de colocar. Os formulários estão abertos, tá? Eu vou deixar até hoje às 5 horas. Para quem não fez atividade do segundo bimestre, faça, que vai ser a recuperação de vocês. AP, dia 6 e 8, quinta e sexta. Participem. É a nota do terceiro bimestre. Vai agregar a nota do terceiro bimestre. Eu não vou conseguir fazer trabalho esse bimestre. Então, o que eu vou usar? Vou usar a nota da P, tá? Então, português, dia 6, às 14 horas, não esqueçam. E matemática, dia 7, também às 14 horas. Ok? Isso daqui foi o coisinha que eu mandei para vocês. E de mais em mais, eu quero que vocês me perguntem. Se tiver dúvida, aproveita o momento agora. E vocês não falaram que meu cabelo tá ranzona, né? Tem alguma dúvida? Lamúrias? Todos colocaram o nome no chat? Eu vou desligar a câmera.